Ei, gente, tudo bem com vocês? Aqui é Elaine do canal Ateliê Beleza em Fios, passando aqui hoje para contar para vocês um pouquinho sobre a minha história nesse mundo aí do tricô. Há um tempo atrás, uma das minhas inscritas deixou um comentário lá pedindo que eu contasse um pouquinho sobre como eu comecei a trabalhar no tricô. Então, devido a um fato ocorrido essa semana, eu me lembrei desse comentário e pensando, resolvi fazer esse vídeo contando um pouquinho sobre como tudo começou. Espero ser assim bem breve, não fazer um vídeo longo, espero resumir bastante aqui minha história. A minha mãe, ela sempre trabalhou assim com coisas manuais, tricô à mão, marca, crochê, vagonite e mais um pouco de coisa. Costura, sempre costurou e ela trabalhava com tricô por encomenda. E quando eu tinha por volta assim de 9 a 10 anos, ela me ensinou a fazer o tricô à mão. E a gente fazia para poder fazer uma renda ali para casa, né? Para ajudar na despesa de casa. E quando eu completei 14 anos, através de uma vizinha que trabalhava em uma confecção de tricô à máquina, essa minha vizinha falou que ia estar pedindo serviço para mim. E ela pediu e eu fui chamada para fazer um teste lá, para ver se ia dar certo. E eu comecei fechando as blusas. Ela fechava as peças todas à mão, costura à mão. Então, ali eu aprendi com ela a fechar o ombro com costura invisível, a costurar os lados, pregar a cava. E eu fiquei poucos dias na costura porque ela precisou de uma pessoa para trabalhar na máquina. Então ela resolveu fazer um teste comigo. Então, como assim? Eu tinha noção do tecido ali, do ponto, né, do tricô à mão, eu tive uma certa facilidade para a máquina. E eu consegui aprender e ali eu fiquei com ela um bom tempo trabalhando. Eu fiquei de 14 a 18 anos trabalhando para ela. Hoje eu estou com 45 anos, eu completo 46 anos essa semana. E eu comecei a trabalhar com o tricô à máquina com 14 anos, que foi trabalhando nessa confecção. Eu aprendi ali com ela o básico, porque ela fazia assim, mais era blusa de adulto, né? Ela não fazia cava, tecia reta, depois pregava ali, né, a manga, marcava onde teria que ser, pregava ali. E não fazíamos desconto de gola, porque as golas eram cortadas, né, da maneira que eu faço hoje, cortadas e pregadas. Eu não aprendi a pregar gola ali, porque tinha uma pessoa para cada setor. Uma pessoa tecia, uma pessoa costurava as blusas. Aliás, várias pessoas teciam, várias costuravam a blusa e tinha uma pessoa para estar pregando a gola das blusas. Então, o que eu aprendi foi costurar ombro, costurar os lados, pregar a cava e aprendi a tecer o básico. E a gola eu não aprendi a pregar. Nesse básico aí, eu aprendi a fazer o jacá, usar a cartela. Eram blusas todas trabalhadas com cartela. Dificilmente fazia uma blusa lisa. Então ali eu aprendi a fazer o jacá, o recolhido, aprendi a fazer o ponto perlê e fazer calças e aprendi também a fazer meias. Foram essas peças que ela trabalhava. Quando eu completei 18 anos, eu precisei sair da confecção porque eu estudava e eu precisava fazer os meus estágios para mim poder concluir o meu curso.
Então eu parei de trabalhar lá, fui estagiar, me formei, comecei a trabalhar na minha área, que eu sou professora, trabalho com educação infantil, ensino fundamental 2, e comecei então a dar aula. Logo eu me casei. Depois que eu me casei, o meu sonho era ter uma máquina, trabalhar para mim, e eu consegui comprar uma máquina de tricô de uma pessoa aqui da minha cidade. Eu moro numa cidade muito pequena, a minha cidade é interior de Minas Gerais, minha cidade chama Espera Feliz. Aqui tem 24 mil habitantes, pouco mais de 24 mil habitantes. Então, assim, não tem pessoas que trabalham com isso, com o tricô à máquina. Algumas pessoas já trabalharam, mas parou. Hoje, que eu sei, é eu e uma cunhada minha que comprou uma máquina recentemente. Eu incentivei ela para comprar, ela comprou. Então, que eu sei que está na ativa é nós duas. E essa pessoa que eu trabalhei para ela, logo parou também porque preferiu investir sim em loja. Eles preferem comprar a peça pronta e estar ali vendendo. Então, assim, voltando aqui ao assunto, então quando eu comprei a minha máquina, isso tem mais ou menos 31 anos que eu comecei a trabalhar, né, com o tricô à máquina. E depois trabalhei 4 anos, me casei e comprei a máquina. Então já faz muitos anos, né? Naquela época não tinha acesso à internet, a gente não tinha acesso a nada, né? Não tinha esses canais maravilhosos que tem hoje, que eu sigo, que eu acompanho, todos que eu conheço aí eu me inscrevo, aqueles que já têm mais tempo, aqueles que estão começando, todos eles eu estou ali inscrita e seguindo e acompanhando. E admiro todos, dou total apoio a todos. Mas aí, como assim? Na minha cidade não tinha mais pessoas que fazia. A gente não tinha acesso a receitas. Eu procurava revistas nas bancas, nas lojas e não tinha. Então o que eu tive que fazer? A pessoa chegava perto de mim, eu quero uma blusa no tamanho 2. Eu não tinha receita, eu não tinha quantidade de pontos. Então eu fui fazendo as minhas receitas. Eu medi a criança e fui quebrando a minha cabeça ali, construindo as minhas próprias receitas. Desmanchando muito, errando muito, porque assim, como eu falei, eu sabia o básico, simplesmente o básico, eu sabia mexer na máquina. Mas assim, fazer um desconto de cava, porque as blusas que eu fazia eram tudo sem cava, eu não sabia. Quantas carreiras eu ia colocar numa blusa tamanho 2, tamanho 4, eu não sabia quantas carreiras eu ia usar. E eu não tinha a quem recorrer, porque não tinha pessoas aqui que fazia e não tinha acesso à internet, né, como eu falei. Então eu tive que quebrar minha cabeça e ir montando ali. Então a pessoa vinha, eu quero uma blusa para 4 anos. Eu tirava a medida da criança e fui baseando até eu conseguir todas as medidas, tamanho 1, tamanho 2, aí eu vou de 2 em 2, tamanho 4, tamanho 6, tamanho 8, tamanho 10. Isso levou tempo para que eu chegasse a uma conclusão dessas receitas. Isso não foi assim apenas em uma blusa que eu fiz. Foram várias peças começadas, várias peças que eu tive que desmanchar e fazer de novo. E a gola que eu não sabia fazer também. A pessoa que eu comprei a máquina sabia muito pouco também. E a mãe dela que pregava essas golas. Aí eu procurei ela, pedi a mãe dela que me ensinasse a fazer essa gola. Ela me ensinou, eu fiz, aquilo desmanchou tudo, não deu certo.
Aí eu aprendi a fazer de uma outra forma. Eu lembrei que as meninas costuravam, aqui fazia as golas, costuravam com ponto atrás. Então eu fui fazendo teste até eu conseguir pregar uma gola, cortar ela e pregar. E com um certo tempo eu consegui fazer e fui aprendendo, né? Mexer ali, aprendendo a fazer novas peças e criando novas peças ali. Então, eu fui obrigada a criar minhas próprias receitas, porque eu não tinha onde recorrer. E assim como aconteceu comigo, aconteceu com várias tricoteiras que são mais antigas como eu. E eu já tive assim oportunidade de conversar com muitas e que passaram pelo mesmo que eu. Tiveram que construir suas próprias receitas, choraram muito, como eu chorei em cima de uma peça, pedi a Deus, Deus me ilumina para que eu possa entender como é feito isso, como que chega, né, nessa conclusão de peça. E foi assim, né? Eu lembro que eu não sabia fazer casa de blusa e eu mandava fazer na costureira, levava para a costureira, tá fazendo ali a casa. Eu falei, gente, eu tenho que aprender a fazer casa, mas procurar quem? Onde que eu ia recorrer para procurar? Isso, né, uns 25 anos atrás, né? Como eu falei, não tínhamos o acesso que temos hoje. Então eu pedi a Deus, me ilumina, Deus, me ensina como que faz. E eu consegui lá uma forma de estar fazendo a casa. E hoje, assim, procurando nos canais, eu fui vendo outras formas de fazer casa diferente da que eu encontrei e vi que fica uma coisa mais perfeita. Então, hoje eu até utilizo outra forma de fazer a casa, não é nem a que eu usava. Então, prosseguindo aqui, quando começou assim esse meio da internet, né? Eu peguei mais tarde, né? Pela necessidade mesmo que eu fui, né? Conhecendo. Aí fomos assim fazendo Facebook, conhecendo as tricoteiras pelo Facebook. Eu fiquei maravilhada, né? De conhecer o trabalho de outras tricoteiras. Fomos entrando em grupos de tricô à máquina. Fui conhecendo alguns canais no YouTube. E vendo outras formas assim de fazer o trabalho que eu já fazia, né? Fui aprendendo outras formas. O meu trabalho tem até algumas coisas que é bem diferente do que as pessoas fazem, porque assim, muitas coisas eu tive que me virar para aprender. Então, por isso que hoje eu prego uma gola cortada, eu não dificilmente vou fazer um desconto numa gola, a não sei quando não tem jeito de fazer ela pregadinha, que ela é uma outra forma, né, de fazer, aí eu não corto, eu faço os descontos. Mas eu uso muito ponto atrás, porque eu não conhecia essa forma de arrematar já lá na máquina. Eu fui aprender essa forma de arrematar na máquina através dos canais que tem hoje, dos grupos de tricô. Eu não sabia. Então, assim, eu arrematava tudo com ponto atrás. Tentei fazer isso em algumas peças, mas do resultado na minha peça eu não gostei, porque parece que o meu não fica bom igual o de vocês, que fazem dessa forma. Então, eu prefiro trabalhar ali com ponto atrás. Muitas pessoas acham mais trabalhoso, mais demorado, mas é ali a forma que eu consegui assim desenvolver o meu trabalho, né? E eu adaptei, treinei e faço dessa forma. Outra coisa também que eu faço um pouco diferente, não sei se tem alguém que faz igual eu, mas é o capuz, né? Que eu fui descobrir através dos canais que o capuz, né, dá para tecer ele ali, tá fazendo a peça ali, já tece subindo ali. Eu não faço dessa forma, porque eu não sabia como que era feito. Então eu fazia ele separadinho e depois pregava.
e habituei com isso. E até hoje eu faço dessa forma. Eu faço ele separado e depois eu prego ele ali com ponto atrás. Gosto dessa forma de fazer. As minhas receitas de bebê até 10, até adulto, elas já estão todas ali montadinhas, né? Quantas carreiras para o capuz. Então, assim, eu prossegui dessa forma. Gosto de fazer dessa forma. Então, quando eu falo que eu desenvolvi as minhas receitas, eu criei as minhas receitas, é devido a isso. Porque quando eu comecei, eu não tinha acesso, eu não tinha recurso nenhum, então eu fui obrigada a fazer isso. Quem me dera se na minha época tivesse canais igual tem hoje, maravilhosos, onde eu acompanho todos e todo que está começando, todo canal que está começando, eu quero seguir porque eu quero aprender mais. A gente está sempre aprendendo coisas novas, a gente nunca sabe tudo. Então, assim, muita coisa eu desenvolvi sozinha. As medidas de blusa, outras coisas que eu criei também, assim, igual o vestido vermelho que eu tenho no canal, o vestidinho vermelho, é uma criação minha. Como que nasceu o vestido? Vou contar para vocês. Tinha uma sobrinha minha que era aniversário da filhinha dela. Hoje ela deve estar com uns 14, 15 anos, mas na época era aniversário de 2 aninhos dela. E o tema da festinha dela foi Chapeuzinho Vermelho. Então a mãe dela me pediu que fizesse um casaquinho que ficasse tipo uma capa. O primeiro vestidinho vermelho que eu fiz, ele tinha capuz. Então eu fiz essa capa para ela, com capuz, para poder ela vestir no dia do aniversário. Só que quando ela vestiu, aquilo ficou assim estranho, porque ficou todo aberto e não encaixou muito bem. Aí ela falou assim: tia, faz uma faixa para me amarrar, porque eu acho que aí vai dar certo. Então eu fiz a faixinha e amarrou naquela capinha e ficou maravilhoso. Ficou lindo o vestido. Aí ela usou como vestido. Assim nasceu o vestidinho de babadinho, que foi uma criação minha. Então tá aí um resumo da minha história com o tricô. Outra coisa, por que eu criei o canal? Assim, devido a entrar em vários grupos e tá colocando assim as minhas peças, muitas meninas me procuravam, me ensina a fazer isso, me ensina como que faz um vídeo, coloca aqui no grupo. E assim, devido ao celular não comportar muitos vídeos, eu ia apagando, fazia um vídeo e apagava, fazia outro vídeo e apagava. Aí pedia de novo, eu tinha que gravar o vídeo de novo. Então, assim, muitas delas foram me incentivando, faz um canal para você explicar como você faz suas peças. E assim, eu fui resistindo, mas com muitos pedidos, eu falei, vou fazer então. Porque assim, eu acho que não é uma coisa que combina muito comigo, essas coisas assim de internet, sabe? Mas assim, devido assim aos pedidos, eu resolvi fazer. E fiz o canal, porque aí eu não precisaria de ficar fazendo tantos vídeos, né? Porque aí o vídeo ia para o canal e eu poderia apagar do celular. Então, dessa forma é que eu criei o canal. E as meninas começaram a pedir também apostila, faz apostila que a gente compra de você. E muito incentivo, muito pedido. E apostila, assim, não é uma coisa muito simples de fazer, porque a gente tem que dedicar muito tempo ali para poder tentar passar para o papel da melhor forma possível, para a pessoa poder entender. Então, assim, eu resolvi fazer a apostila e fiz a primeira do vestido vermelho, né? Foi a primeira apostila que eu fiz. Depois começaram a pedir roupas de bebê. Então eu fiz aquela apostila imensa lá de roupa de bebê.
E fui fazendo outras também, né? Então, assim, tudo foi para poder, assim, tentar atender as pessoas que me procuravam. E outra coisa que eu quero comentar, como assim, eu nunca tive um curso de tricô, eu nunca fiz nada assim nessa área, fui aprendendo assim com o tempo. Eu não me considero uma professora de tricô. Então, assim, às vezes muitas pessoas até se referem a mim como professora de tricô, mas eu não me considero uma professora de tricô, porque eu estou aprendo com vocês. Então, assim, às vezes as pessoas me procuram perguntando se eu dou aula de tricô. Eu não dou aula de tricô, mas tem, assim, as amigas que eu indico, que eu sei que dá aula de tricô, né, que é a Vera, ela tem um canal, né, Macfish. A Vera, eu sei que ela é professora de tricô, indico ela. Sei que a Veranice também dá aula de tricô, indico também a Veranice para essas aulas, quando me procuram, né? Sempre que me procuram, eu passo o contato delas, para que possam estar procurando elas. Devido a não me considerar uma professora de tricô, o que eu faço é passar o meu conhecimento, passar o que eu adquiri com o tempo. Devido a isso, muitas das vezes, quando eu estou ali explicando a peça, eu nem uso o termo ensinar. Se eu usei esse termo ensinar, foi poucas vezes. Não que eu ache errado, porque é um ensino, é um ensinamento. Mas como eu não me considero uma professora no tricô, eu sempre uso o termo assim, eu vou passar para vocês, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Porque assim, como eu expliquei para vocês, às vezes eu tenho medo de estar passando uma coisa que talvez não é considerada certa, porque eu não aprendi em um curso, entendeu? A maneira correta de como é feito. Então, eu fui aprendendo com a vida ali, mexendo, trabalhando. Então, eu não uso esse termo, eu vou ensinar. Eu vou passar a forma que eu sei fazer. Tá bom? E é isso, então. Por isso que eu falo que eu criei as minhas receitas. E eu deixei isso em uma apostila, na minha primeira apostila. Então, assim, devido assim, as pessoas talvez não saberem a minha história, não saberem como começou, pode haver uma má interpretação da frase que eu deixei na minha apostila, nessa aqui, ó. Na primeira, eu vou estar lendo aqui para que vocês possam entender. Onde eu falo assim, falo meu nome, né, tal, cumprimento aqui. Aí eu coloquei, trabalho com tricô à máquina há 30 anos, tendo uma história de bastante harmonia e dedicação a essa atividade, que me proporcionou muitas experiências e aprendizados. Só eu sei o que eu passei durante esse tempo, não é uma história curta, é uma história comprida. O que me levou a criar minhas próprias receitas e modelos. Tudo passando por um processo de construção, é tudo que eu falei com vocês até aqui, até chegar à peça considerada por mim perfeita e apreciada. Eu considero a minha peça perfeita e apreciada. Considero sim, porque eu tenho que gostar do meu tricô primeiro, para que depois minhas clientes possam gostar. Então, quando eu falo aqui na apostila que eu criei as minhas peças, eu criei as minhas receitas, é porque eu quis colocar aqui um pouquinho da minha história, eu quis fazer aqui um resumo da minha história. E talvez isso dá uma má interpretação para as pessoas, né? Porque hoje tem muitas receitas na internet, tem muitos vídeos, né? E aprendemos com todos eles. Mas quando eu comecei não foi assim. Então, por isso que aqui nessa apostila eu descrevi isso, porque eu quis colocar
apresentação aqui sobre a minha vida, um pouquinho, bem resumido da minha história, porque se eu fosse escrever tudo aqui, ninguém ia ler. Então, essa é a explicação. Já na minha apostila de bebê, eu já não coloquei isso, entendeu? Porque ali eu aprendi muitas coisas com os canais, aprendi muitas coisas nos grupos, entendeu? E estou aprendendo até hoje. Muita coisa mesmo, tá? Vocês são 10, todas as pessoas aí que fazem tricô nos dá um grande ensinamento. Então, eu espero que eu tenha passado para vocês aí um pouquinho sobre minha trajetória. Se vai servir de inspiração para alguém, eu não sei, mas espero que sirva. E para você também que deseja, assim, conhecer um pouquinho mais sobre a minha vida, né? Sobre minha trajetória aí no tricô. Eu pensei em falar aqui todos os canais, sabe, que eu sigo, mas fiquei com medo de faltar algum. E eu comecei a notar, nossa, são muitos, 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 muitos. E tem vários aí que eu tô aprendendo algumas coisas que eu quero fazer, que eu preciso fazer. Por exemplo, eu tô com uma encomenda de sapatinhos de adulto. Nunca fiz sapatinho de adulto. Vai ser o primeiro que eu vou fazer, e estou de olho lá no canal Máquina da Mãe, que ela faz peças incríveis, tudo que você precisar, lá você encontra. Quero fazer o cachigola, lá do canal da Veranice. Nunca fiz também e vi que é uma peça muito prática, muito rápido para fazer e que pode dar aí um bom lucro pra gente. E são muitos os canais, né? Ai, que vontade de falar sobre todos aqui, mas a gente pode esquecer de algum. Vocês são 10, amo todos, amo todas. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.